Fala, meus amigos, tudo bem com todos vocês? Espero que todos tenham tido boas festas de fim de ano. Estamos aqui gravando o nosso primeiro vídeo de 2023 para falar um pouco sobre algo que deixou o nosso fim de ano não tão legal, né, gente? Infelizmente, nosso rei Pelé nos deixou no dia 29, alguns dias antes da virada do ano. E a gente tem que seguir a vida, mas lembrando sempre de pessoas que marcaram a nossa história. E o Pelé é um cara que marcou o futebol, o Pelé é um cara que mudou o futebol. Até hoje a gente vê vídeos do Rei Pelé fazendo dribles e jogadas que hoje o povo intitula como geniais. Mas que o Pelé já fazia isso 50, 60 anos atrás. E sem dúvida nenhuma, o rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos, eu não poderia deixar esse momento sem trazer uma breve homenagem ao nosso rei aqui, né? Um cara que, poxa, eu fiquei apreensivo, não vou mentir, eu fiquei preocupado, eu fiquei triste de ver a situação dele quando ele ainda estava lutando pela vida, mas que nesse momento agora nos resta seguir em frente e trazer todas as homenagens ao maior jogador que a gente já viu jogar. Não tem ninguém que tenha chegado ao nível do Rei Pelé. E nesse momento aqui agora, gente, eu queria também trazer algumas curiosidades sobre os grandes templos em que Rei Pelé marcou a sua história, marcou sua carreira. E aqui em Alagoas, né, em Maceió, eu não estou em Maceió, estou em Japaratinga, vocês estão vendo, eu não estou no meu ambiente normal de gravação de vídeos, né? Estou em Japaratinga, que é aqui pertinho de Maragogi, é Alagoas, mas não estou em casa. E aí até por isso também o canal tem diminuído um pouco a quantidade de vídeos, né? Eu estou há mais de uma semana aqui. E aí quis gravar esse vídeo também aqui para falar um pouco sobre os grandes templos do futebol. E o estádio Rei Pelé é o único estádio do mundo que homenageia o nome do rei do futebol. Sim, e ele está aqui em Maceió. Aqui em Maceió não, né? Aqui em Alagoas, né? Mas na cidade de Maceió. O maior templo, o maior teatro do futebol está de Alagoas. Ele recebe o nome do Rei Pelé, carinhosamente chamado de Trapichão, pelo o bairro onde ele está localizado, o bairro do Trapiche. E ele foi inaugurado em 1970. Exatamente o mesmo ano em que o Pelé ganhou sua terceira Copa do Mundo, né? Então, nada mais do que uma grande homenagem ao maior rei do futebol em um momento totalmente oportuno. O estádio ele foi inaugurado no dia 25 de outubro, ou seja, a Copa do Mundo já tinha acontecido, o Brasil já era tricampeão. E o jogo de estreia reuniu 45 mil pessoas lá no estádio para ver o Santos, time do Pelé, ganhar de 5-0 da seleção alagoana de futebol. Naquela época ainda tinha jogo entre seleções, né? Então fizeram a seleção alagoana e jogaram contra o Santos. Só levaram de 5-0 apenas. Mas, porra, era o time do Pelé, né, meu irmão? E até uma curiosidade sobre a construção do estádio. Eu já fiz até uma live com a minha avó. E ela me contava que existiam bingos em que ela inclusive também participava. E que esses bingos serviam também para angariar fundos, né? Juntar recursos, né? Juntar dinheiro para ajudar na construção do estádio. A minha avó participava desses bingos lá nas instalações já previamente construídas enquanto o estádio estava sendo erguido. Minha avó contou que ela participou de alguns bingos assim que foram feitos pela federação, se não me engano, que ajudavam a construir isso tudo. Era uma história bem legal que minha avó contou já aqui no canal, inclusive.
Mas eu posso até tentar fazer outra live com ela, um vídeo com ela, tudo para ela contar um pouco mais dessa história, para a gente tentar pegar mais detalhes, né? E o estádio, além de ter essa máximo de público de 45 mil no dia da estreia, ele teve também um recorde de público recente, que foi na final da Copa Conmebol de 1999. O estádio, ele recebeu quase 40 mil pessoas, se não me engano, 39.900. Foi um número muito próximo desse, assim, e que o estádio tem esse recorde de público. Mas que recentemente o estádio vem recebendo algumas adequações, algumas reformas, algumas reduções, né, como vários estádios do mundo, vou falar de outros aqui também. E o estádio Rei Pelé, ele recebeu essa redução de carga de público. Hoje o estádio cabe o quê? Umas 15 mil pessoas e pouquinho, né? Nessa faixa de público aí. Mas que na final da Copa Conmebol entre CSA e Talheres, o estádio Rei Pelé recebeu 40 mil pessoas naquela final, 1999, histórica. Aqui o primeiro clube do Nordeste a ter disputado uma final, né, internacional, o único clube de Alagoas a ter jogado um campeonato internacional, e os jogos foram disputados aqui no Rei Pelé, então também é um histórico, é algo muito histórico feito aqui pelo estádio da gente, né? Então tem também esse detalhe, o único estádio do Nordeste a ter recebido uma final internacional. Isso é muito significativo, velho. Além desse jogo histórico, dessa final da Copa Conmebol, recebeu também vários outros jogos históricos, né? O CSA disputou várias finais de Série B. Sim, antigamente a Série B não era disputada no formato que é agora. O CSA foi vice-campeão da Série B em 2018, mas não tinham jogos decisivos. Era uma gigantesca fase de grupos, todo mundo se enfrenta, né? Pontos corridos, como é chamado hoje, mas antigamente a Série B não era disputada dessa forma. A Série B tinha uma fase de grupos inicial, o primeiro colocado de cada uma das fases de grupos disputava o acesso para a primeira divisão, que na época era a Taça de Prata, era a segunda divisão, e tínhamos a primeira divisão, que era outro campeonato. O primeiro colocado de cada grupo ia disputar o acesso para a primeira divisão. O CSA se enquadrou 3 vezes entre os 3 melhores, mas nunca conseguiu ser o vencedor de um dos grupos. Ficava sempre em segundo ou terceiro. E aí, esses times que ficavam em segundo ou terceiro do grupo, ao invés de disputar o acesso, disputavam o título simbólico da Taça de Prata. E foi isso que o CSA conseguiu disputar em 1980, 1982 e 1983. Até por isso, foram assim, em 4 anos o CSA disputou a final 3 vezes. Não ganhou nenhuma, é foda. Mas nesses 3 anos o CSA conseguiu disputar a final da Taça de Prata, que hoje é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aí hoje também são 4 vezes vice-campeão, né, o time do CSA, e que ostenta essa melhor posição em um campeonato brasileiro assim de Série B entre todos os times aqui de Alagoas. Mas não só essas disputas de título, né, um título simbólico da Série B, o estádio aqui, o Rei Pelé, também recebeu vários outros jogos importantíssimos, como a final da Série C em 2011. Aí falando também no histórico mais recente, a final de 2011 contemplou Joinville e CRB, onde o CRB acabou sendo vice-campeão da Série C. Em 2016, o CSA disputou uma final de Série D do Campeonato Brasileiro. Jogou o primeiro jogo contra o Volta Redonda, em que empatou em 0-0 e acabou perdendo o jogo de volta por 4-0 e foi vice-campeão da Série D. Mas no ano seguinte, o CSA voltou a disputar um final de competição nacional e foi campeão da Série C de 2017 contra o Fortaleza aqui em Maceió, ganhando lá no Castelão e empatando aqui em Maceió, se sagrando campeão brasileiro da Série C, o título que aqui em Alagoas somente o CSA tem, que é um título fora do estado, né? Então um título nacional, um título conquistado em uma competição que não seja um campeonato
local alagoano, né, oficialmente considerado pela CBF, somente o CSA teve nesse ano de 2017. E mais recentemente também, em 2019, existiu uma tentativa de mudar o nome do estádio Rei Pelé. O estádio poderia hoje se chamar Estádio Rainha Marta, e que foi um projeto de lei levado na Assembleia Legislativa de Alagoas, mas que ele não foi nem contemplado pelo governador. Hoje existem algumas considerações de que o estádio pode ser chamado como o nome oficial de Estádio Rei Pelé, mas também pode ser chamado de Estádio Rainha Marta. Mas não é nada oficial essa mudança de nome, mas houve essa tentativa primeiramente. E também, se não existe nenhum outro estádio que homenageie o Rei Pelé, o CT do Santos, ele tem o nome de CT Rei Pelé. O Santos começou esse projeto de construir esse novo CT em 1992. Né? Eles adquiriram um local, um ambiente, um terreno, e que nessa época em que o Santos adquiriu, era o Conjunto Poliesportivo Chico Guimarães. E em 2005, esse centro de treinamento foi 100% finalizado e hoje o Santos tem a sua base e o seu time profissional treinando no CT Rei Pelé. E o Santos, todo mundo sabe, é o time em que o Santos, que o Rei Pelé, ele mais brilhou, ele mais jogou na sua carreira. Então o CT do Santos se chamar CT Rei Pelé é uma homenagem muito mais do que justa para o nosso eterno rei, né, gente? Outros estádios também, galera, em que o nosso rei ele brilhou, foi também o estádio Maracanã, que hoje é o maior templo do futebol mundial e que ele brilhou jogando não só pelo Santos, ele jogou no Santos em alguns momentos lá no Maracanã, em alguns jogos lá no Maracanã, mas ele também brilhou pela seleção brasileira. E aí aquilo que eu estava falando da curiosidade de alguns estádios também, né? O estádio Maracanã, ele é chamado de estádio Jornalista Mário Filho, e ele é um pernambucano, um jornalista pernambucano, que era irmão de Nelson Rodrigues, que foi o idealizador do estádio, né? Então, uma curiosidade também para o nosso canal, que é um canal que gosta de falar do Nordeste, dos times do Nordeste. O jornalista Mário Filho, que dá o nome ao estádio Rei Pelé, ao estádio Rei Pelé, perdão galera, ao estádio Maracanã, tá? Rei Pelé é daqui de Alagoas. O Maracanã leva o nome do jornalista Mário Filho, que é um pernambucano daqui no Nordeste também, então uma curiosidade legal pra galera. E aquilo que eu falei também, o Rei Pelé aqui em Maceió tinha uma capacidade muito maior antigamente, hoje a capacidade foi muito reduzida. O estádio Rei Pelé ele já teve um público de 45 mil pessoas, o Maracanã já teve quase 200 mil pessoas, é o maior público registrado em um estádio de futebol da história, né? E ele aconteceu exatamente em um dia que é até muito ruim pra gente lembrar, que foi na final da Copa do Mundo de 1950, entre Brasil e Uruguai, naquele triangular final, que para o Brasil perder o título da Copa, precisaria levar uma virada do time do Uruguai. Foi o que aconteceu. O Uruguai perdia o jogo e conseguiu virar lá no finalzinho e levaram o título da Copa de 1950. Então é até, assim, é o maior recorde de público da história, mas que aconteceu em um dia ruim para todos os brasileiros, né, que perdemos a Copa para o Uruguai. O famoso Maracanaço, né, e que foi um momento muito triste para o povo brasileiro. O último jogo em que o Maracanã recebeu mais de 100 mil pessoas, nesse jogo teriam 199 mil pessoas, quase 200 mil, mas o último jogo em que o Maracanã recebeu mais de 100 mil pessoas foi em 1999, na final da Copa do Brasil. Foi um jogo até do Botafogo contra o Juventude, né, essa final aí. E foi o último jogo em que o Maracanã recebeu mais de 100 mil pessoas.
E aí, com o tempo, o estádio foi reduzindo, né? Na verdade, ele não é reduzido. Por quê? Existem agora normas de conforto, normas que limitam o tamanho de pessoas por metro quadrado. Por exemplo, antigamente você tinha que assistir o jogo assim: se você tira o pé do chão, você não pisa mais de volta. De tanta gente que tinha, a galera era amassada, ficava todo mundo em pé, um imprensado com o outro, querendo ver o jogo assim, né? Hoje, cada um tem o seu espaço exclusivo ali, né? Ou uma cadeira, ou um espaço reservado da arquibancada, mas que antigamente também os estádios não era nem arquibancada, assim, era rampa, né? E aí o Maracanã recebeu várias obras de adequação, várias reformas, e aí em 1999 recebeu a sua primeira grande reforma para o Mundial de Clubes de 2000. E aí também recebeu a reforma para o Pan-Americano de 2007 e para a Copa de 2014. Então foram vários momentos em que o Estádio Maracanã recebeu várias reformas e que cada uma delas foi trazendo mais conforto, mais segurança e até uma certa beleza, né? Mas hoje o estádio cabe menos de 80 mil pessoas. Para um estádio que já recebeu mais de 200 mil, hoje cabe menos da metade, né, do que já recebeu de público total na sua história. Mas aí também algumas curiosidades sobre o Maracanã, que é um estádio que brilhou também o Rei Pelé. E outro estádio que eu queria trazer também algumas curiosidades, não é nenhum estádio que talvez o Pelé tenha brilhado tanto, mas é o Morumbi, estádio do rival do Santos, que é o São Paulo. E assim, o Morumbi, a minha mãe deve odiar esse momento. Minha mãe é São Paulina, meu irmão também é São Paulino, acho que eles vão odiar essas curiosidades. Eu acho, velho, eu não sei, assim, não tem nem como eu pesquisar sobre isso. São vários torneios que aconteceram e São Paulo é uma cidade em que um time jogava no estádio do outro, ia pro Pacaembu, ia pro Morumbi e tal, não sei o que. Eu vou explicar isso tudo já já. Mas eu acho que os São Paulinos vão odiar essa história. Porque eu acho que o Morumbi deve ser o estádio de clube brasileiro. O Morumbi é do São Paulo. Deve ser o estádio de um clube brasileiro que mais viu títulos de rival acontecendo dentro do estádio. Porque o Morumbi, ele durante muito tempo foi o maior estádio de São Paulo. Eu acho que o Morumbi ainda é o maior estádio de São Paulo, né? Mas o Corinthians não tinha estádio, foi ter a Arena Itaquera, né? Porque foi construída para a Copa de 2014, então recentemente o Corinthians tem o seu estádio, mas antes ou jogava no Pacaembu ou no Morumbi. O Palmeiras tinha Palestra Itália, mas a palestra cabia 40 mil pessoas. Hoje também a Allianz cabem 40 mil pessoas, mas hoje tem um conforto muito maior. Antigamente não tinha isso. E aí o Palmeiras de vez em quando jogava no Morumbi, né? Sei lá, eu não conheço tanto assim do Palmeiras, mas o Santos também jogava muito na cidade de São Paulo. O Santos é de Santos, né? Litoral paulista. E o Santos acabava de vez em quando mudando seus jogos para a capital. Jogava no Pacaembu, jogava no Morumbi, porque eram estádios maiores, né? E às vezes, quando era um jogo de muito apelo, eles mudavam o local. E aí, desses todos aí, principalmente o Corinthians, jogava muito no Morumbi, né? E tem até uma entrevista icônica do Rogério Ceni, onde o repórter perguntava: e aí, Rogério, como é que você está se sentindo vendo o Corinthians gritando é campeão dentro do seu estádio? E ele respondeu: eles não têm estádio, tem que cantar aqui mesmo. E aí, essa entrevista foi uma das maiores cutucadas, assim, no time do Corinthians, mas que hoje tem o seu estádio, o Palmeiras também tem o dele, o Santos também tem o dele. Aliás, o Pacaembu não é utilizado há muito tempo, né, para jogos assim. O Santos tem jogado na Vila, o Palmeiras joga no Allianz, o Corinthians na Itaquera e o Neoquímica Arena, né, hoje do Corinthians, e o São Paulo joga no Morumbi. Então cada um com o seu outra situação, né? Anos atrás era bem diferente. Isso aí eu falo, tipo, mais de 10 anos atrás, né? Bem mais, assim. Então, antigamente tinha muito mais jogos acontecendo no Morumbi do que hoje. Inclusive, o Morumbi foi um estádio
que recebeu o maior público da sua história em um jogo do Corinthians contra a Ponte Preta. Em 1977, o Corinthians colocou 146 mil pessoas no Morumbi, e esse é o recorde de público do estádio, que hoje cabem 72 mil pessoas, né? Então, acho que deve ser esse número próximo disso, né? Esses números que eu falo aqui também, gente, são números que são trazidos por alguns sites e tal. Busquei algumas informações e que aproximadamente esses valores, tá? Não tem... alguns números são até diferentes, uns dão menos, outros dão mais, mas é nessa faixa mais ou menos. Mas, gente, é isso. Eu queria trazer aqui também alguns fatos, não só sobre o Rei Pelé, né? Não quis aqui também nem falar sobre a carreira dele. Era um tipo de conteúdo que eu queria trazer aqui no canal, que eu acho que eu vou me divertir fazendo, né? Eu já fiz alguns vídeos sobre rivalidades, hoje eu falei sobre estádios, mas também trazendo essa homenagem para o Rei Pelé, que nos deixou infelizmente. Mas é isso, gente. Se eu confundi algum valor, se eu errei alguma coisa aqui, podem participar aqui nos comentários, né? Mandar a opinião de vocês. Falem aí o que é que eu falei de errado, o que é que tá certo, o que é que você achou legal, o que é que você acha que pode melhorar. Mas é isso. Começamos oficialmente o nosso conteúdo de 2023. Amanhã tem pré-jogo do CSA. Depois teremos análise da partida. Eu não vou poder ir pro jogo, que eu tô em Japaratinga, eu tô do outro lado de Alagoas, né? Tô no extremo oposto praticamente, né? Daqui para Coruripe devem ser umas 4 horas de viagem. Lembrando, o CSA não vai jogar no Rei Pelé, porque o estádio está ainda em reforma, não está pronto, e o jogo vai ser em Coruripe, então deve ser umas 4 horas de viagem daqui para lá. Não tem condições de eu ir pro jogo, eu só volto para Maceió no domingo, né? Mas é isso, gente. Quero agradecer demais a presença aí de vocês e demos start no nosso conteúdo para essa temporada, tá certo, amigos? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, um feliz ano novo, beijo e um ótimo 2023 para cada um de vocês, tá? Vamos embora, vamos pra frente. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.